O policial conta que ele não falou quem o deixou nesse estado. Eskender conta que deu sua declaração e questiona se pode fazer mais algo, pedindo para levar Sisek. O comissário permite. Eles partem. Ali encontra Sisek no meio do caminho e é surpreendido. A jovem fica chocada. Eskender se sente vitorioso. Ali está revoltado. Sisek chama por ele, mas Eskender pede que se acalme, pois acabará tudo logo. O comissário conta que Eskender e Sisek estão mentindo, e Taner diz que Tomris estava calma demais. Os jornalistas exigem uma declaração. Eskender pede que os deixem em paz. Ozan vê tudo. Eles partem. A polícia os contém. Eskender a leva até o carro, mas Sisek exige que a deixe em paz. Tomris a leva, mas Eskender sugere que ela deveria proteger a própria filha sim, ou pelo menos dar uma lápide para ela descansar em paz. Sisek a chama para irem embora. Ruia e Omer estão à espera. Ruia conta que irá enlouquecer e afirma que Sisek morava ali. Omer questiona o porquê de ela ter feito isso, mas Ruia diz que descobrirá tudo. Omer atende a ligação e conta que estão esperando. Ele conta para Ruia que Sisek e Eskender saíram de braços dados. Ruia fica entristecida. Elas entram no táxi. Tomris questiona se fez o que combinaram. Sisek relembra o que elas conversaram quando estavam sozinhas. Sisek conta que todos logo saberão e pede desculpas. Tomris fica chocada com a revelação e diz que encontrarão outro jeito. Ela conta que falou com Kenan e ele lhe contou tudo, e afirma que foi um massacre, mas antes precisam encontrar provas. Sisek questiona o que quer que ela faça. Tomris exige que não conte que Simão está morta, para que assim salvem Ali e protejam Atlas. Ela diz que saiu tudo conforme combinaram. Ulia diz não conseguir imaginar que Sisek estava viva. Celebi diz que, pela primeira vez na vida, Eskender está de parabéns. Kenan questiona o porquê de Sisek ter feito isso. Celebi diz que isso foi um erro de Tomris e que logo cairá. Kenan questiona se ele tem certeza, mas Celebi diz que é mais esperto do que pensava. Kenan ouve tudo. Semri continua triste. Ozan fala ao telefone contando tudo o que aconteceu. Ele a vê de longe e se aproxima. Ela continua devastada e conta que Guni se foi para a casa de Celebi e esqueceu as luvas. Ela diz que até o carro deve ser mais quente que sua casa. Ozan pede que não fale assim, mas Semri retorna para o beco. Ozan a chama, mas não é atendido. Tomris diz que tudo isso passará. Sisek se entristece. O policial tira as algemas e o põe na cela. Ali começa a chorar. Ruia e Omer continuam esperando. Ele se aproxima dela ao ver que está com frio e lhe empresta seu casaco. Ela agradece, acenando com a cabeça. Atlas vê a foto de sua mãe e a põe debaixo do travesseiro. Também pega o globo de neve de Sisek para dormir consigo. Semri chora, relembrando a despedida de sua filha. O táxi chega. Ruia se levanta rapidamente. Sisek vê Ruia. Tomris entra sem falar uma palavra. Omer observa. Sisek se entristece. Ruia traz chá verde e questiona se está tudo bem. Ela se aproxima. Sisek a abraça. As duas se emocionam, e Ruia questiona o porquê de não ter lhe contado nada. Sisek questiona se lembra do dia em que compraram um vestido de casamento e que estava com uma espinha enorme, e agora está bem pior. Ruia diz que, com o tempo, sarará, e Sisek diz que dizia o mesmo e, após tudo, ali apareceu, mas nem foi reconhecida por seu amado, pois ele lhe chamou de Simão. Ruia diz que ele achava que ela estava morta, mas Sisek diz que ela também não a reconheceu, mas afirma que a culpa não é de sua amiga, pois ninguém olha para seu rosto por tempo suficiente para reconhecê-la, e foi por isso que não conseguiu se conformar, dizendo que queria morrer. Também diz que todos a olhavam como a solitária, e Ruia pede que não diga isso. Ela relembra quando foi contratada por Kenan e todos citaram que ela estava sendo acolhida pelo bondoso. Ela conta que teria sua própria casa, mas infelizmente foi dada como morta. Ela conta que fará tudo por Atlas. Elas se abraçam emocionadas. Eskender vai até o túmulo de Simão. Ele chora de tristeza.
Tomris visita o túmulo de sua filha e nota que Skender esteve ali por causa das rosas vermelhas. Bulent sai do presídio e comemora por estar livre. Celebi diz que não deve comemorar antes da hora e afirma que a parte importante está apenas começando. O ex-presidiário diz que Tomris caiu na própria armadilha, e Celebi diz que a médica tentará se desvincular dessa história. Bulent diz que ela não pode voltar de lá, e Celebi diz que pode fazer o que quiser se tem tanta certeza. Bulent questiona o que deve fazer. Semri lava os pratos. A patroa vê e percebe que o pano está molhando o chão, questionando o que houve. Ela afirma que nada e pede desculpas pela água. Ela acaba quebrando um copo e pede desculpas, dizendo que limpará tudo e pagará o prejuízo. A patroa pede que deixe tudo e que se sente, e pede que lhe conte tudo. Semri conta que Celebi levou Gunis a pedido da própria filha, pois não quis ficar em sua casa, alegando que seu marido sabia que isso aconteceria, querendo lhe mostrar que não pode cuidar da filha. A patroa diz que ela deve fazer seu melhor e trabalhar para que consiga cuidar de sua filha e de si mesma, assim se tornando forte e determinada. Semri diz que ela não faz ideia do que já passou, e a patroa diz que ela é uma criança e que alguém pode ter tentado confundi-la, e que sempre voltará para a mãe. Semri conta que a avaliação lhe disse que é uma pessoa normal. A patroa diz que ela deve trabalhar o tempo todo e não desistir nunca. Semri fica pensativa. Ruia acaricia Sisek e diz que queria que ela tivesse dormido. Sisek diz que só vê ali com a polícia. Ruia diz que ela não teve saída, senão ele morreria, e aconselha que pense em si mesma, pois está passando por uma fraude. Sisek conta que não citaram Simal nos depoimentos e que ela saiu da cidade para fazer um tratamento médico. Ruia diz que não será tão fácil assim e conta que Tomris não pensa em mais ninguém além de Atlas. Ruia pede para conversarem e afirma que a médica acabou com a vida de Sisek. Tomris conta que não acabou com a vida dela e que o assunto é entre elas. Também diz que descobrirá uma maneira de mantê-los calados até o reabrir do túmulo. Ruia diz que ela sacrificou Sisek por Atlas por ser uma mulher sozinha, mas Sisek afirma que Tomris manterá sua palavra. A médica confirma que fará o possível se Ruia permitir. Sisek diz que ela permite. Elas se aproximam novamente. Homer diz que estava fora quando Sisek veio. O editor amassa uma folha de papel e conta que serão processados por notícias falsas por Celebi. Ozan pede desculpas, mas o editor diz que não será vencido tão facilmente. Homer diz que ele ficou bastante nervoso. O editor pede que vá para a delegacia, enquanto o outro encontra ali. Sisek está pensativa. Tomris diz que sairá, pois precisa ir ao hospital. Sisek diz ser a polícia na porta. Bulent chega junto de Celebi. Tomris está surpresa. Bulent questiona se sentiu saudades. Tomris diz que ele não pode entrar nessa casa. Bulent diz que levará Atlas. Tomris exige que saia, senão chamará a polícia. Celebi diz que eles ajudarão o pai a levar o filho. Atlas está nervoso. Sisek e Ruia veem tudo. Celebi diz que o divórcio não foi finalizado e que pode levá-lo. Sisek tenta impedi-lo. Bulent diz que ela é parecida com Simal, e Ruia o impede de tocá-la. Tomris o jura de morte se tocar em seu neto. Bulent continua debochando, alegando que a porá na cadeia. Celebi pede que não impeça o processo. Tomris desmaia. Sisek e Atlas sobem. Sisek fecha a porta e pede que ele não tenha medo, pois ficará tudo bem. Bulent pede que Atlas abra a porta. Sisek diz que ficará tudo bem. Tomris reage. Celebi continua debochando e afirma que dias piores virão em breve. Ruia sente nojo dele. Celebi diz que avisou que tudo isso poderia acontecer. Bulent continua forçando a porta. Ele retira a chave da outra porta. Sisek pensa que ele se foi. Bulent empurra a chave interior. Sisek diz que ficará tudo bem. Atlas pede que não o deixe sozinho, falando pela primeira vez na presença dele. Sisek se emociona e pede que não tenha medo. Bulent abre a porta e arranca Atlas de Sisek. Sisek exige que solte o menino. Tomris chama por seu neto. Bulent o leva. A médica chora de tristeza. Ruia assegura. Atlas é levado.
Sisek fica abalada. Ruia pede que se acalme para que o pior não aconteça. Celebi adentra o carro. Tomri chora, e Atlas se entristece. Sisek vê o menino. O carro parte. Ruia serve Tomris, mas ela diz precisar ir. Ruia aconselha que descanse, pede desculpas e questiona se pode fazer algo para ajudar. A médica agradece e se retira. Sisek diz que não deixará Atlas nas mãos de Bulent e fará o possível para ajudá-lo, se retirando. Homer conta que não descobriu nada, e Ozan conta que abrirão o túmulo. Homer questiona se Skender sequestrou Ali, mas Ozan conta que ninguém o sequestrou. Homer diz que nem pôde contar a Ruia que viu Kenan na casa de Celebi. Eles partem, desconfiando de tudo. Skender questiona o porquê de ligar. Sisek conta que Bulent levou Atlas junto de Celebi. Ela pede que não faça o menino sofrer e conta que voltou a falar, pedindo que o traga de volta. Bulent leva o menino até um quarto numa pensão. O menino observa tudo. Bulent manda entrar e o empurra, dizendo que o quarto é só dele. Ele entrega o controle da televisão e diz que pode fazer o que quiser. Ele se retira e tranca o menino. Atlas fica pensativo. Tomris está na praia e conta que levaram Atlas e precisam correr. Kenan diz que soube de algo e conta que não suspeitaram de nada. Também conta que descobriu algo, mas que pode não ser útil. Ela pede que diga o que descobriu. Kenan conta que Skender mandou os artefatos da cisterna para o exterior, e a última remessa será enviada logo. Ela diz que encontrará outro jeito. Kenan diz que se vingará ajudando em tudo o que for preciso. Celebi chega em casa, e Skender questiona o porquê de querer vê-lo. Ele o parabeniza pelos ótimos resultados. Skender diz não querer que Atlas fique com Bulent. Celebi questiona o porquê desse assunto interessar tanto e pede que diga a verdade. Skender diz que ama Atlas. Celebi pede que não seja usado novamente, pois é bastante sensível, e Atlas não tem outra escolha além do pai. Ozan explica a situação. O editor diz que deve ser pior do que pensam. Ruia confirma e traz Tomris consigo, contando que ela tem muito que dizer sobre o incêndio na cisterna. Todos ficam chocados. Tomris conta tudo. Homer fica chocado. O editor diz que Skender não se arriscaria tanto, e Ozan diz que foi pura coincidência e algo deu errado, e foi um incêndio na cozinha. Homer diz que faz sentido. Tomris diz não querer pôr ninguém em perigo só porque ele contou a verdade. Ruia questiona quem contou. Tomris diz que só confessará se tiver alguma prova e que tem de descobrir onde guardam os artefatos. O editor diz que, de alguma maneira, farão. Ruia diz estar bem e afirma que, em algum momento, a verdade será revelada. Ela afirma que as pessoas têm medo quando amam, mas não devem ter medo de amar. Homer diz que não é covarde. Ruia diz que ele não é seguro de si. Ele confirma, mas ela afirma que, quando existe amor, existe apenas ação. Ele a chama e pede para voltarem ao trabalho. Ela diz que assim farão.